This call is now being recorded. Beleza, vamos lá. Então, nesse momento, o fundamental para mim, por enquanto, nessa disciplina, é essa compreensão de que esse automático, isso que a gente acha que tem uma grande influência do personagem, né? Que o Carl Rogers vai chamar de fachada, que o Cláudio vai chamar de caráter, que alguns autores vão chamar de personagem, que na Gestalt também vai ter a denominação de personalidade, que aí até vai entrar nos traços de personalidade, né? A única coisa que eu quero trazer por enquanto é esse entendimento. Por isso que eu estou indo devagar agora, para a gente poder ter essa compreensão de que tem algo em nós que não é verdadeiro, que é esse personagem, né? Que é essa fachada, que é algo que eu venho chamando de sedutor do outro, né? São estratégias para alcançar formas de substitutos de afeto e de amor, né? Então, por enquanto, eu só quero que vocês tenham consciência da existência disso, tá? Então, por enquanto, é esse o meu intuito. Então, eu quero abordar um pouco mais o texto para consolidar esse aprendizado e ainda quem não entendeu isso acabar de entender, para daí a gente avançar e começar a aprofundar em alguns aspectos específicos da produção desse personagem. Que aí vocês vão começar a entender como que é esse personagem, como que ele funciona, de onde ele vem, para vocês poderem começar a identificar em vocês a existência desse personagem, tá? Vou pegar na página 122, no segundo parágrafo aí, começa com todavia, no meio do parágrafo ele vai falar assim: abaixo do nível da situação problema sobre a qual o indivíduo está se queixando, né, atrás do problema com os estudos, ou esposa, ou patrão, ou com seu próprio comportamento incontrolável ou bizarro, ou com sentimentos assustadores, se encontra uma busca central. Então, é muito importante a gente entender que esse personagem que a gente desenvolve, ele tem um objetivo, uma busca central. E eu cheguei a comentar na aula passada, responder aquela pergunta que estamos fazendo aqui, acho que comentei, né, da questão da evolução espiritual, né? Então, aí é importante a gente entender, então, que esses aspectos da nossa vida que a gente vai criando, que a gente vai produzindo essa realidade nossa, ela tem um objetivo, ela tem um ou vários objetivos, mas não são muitos objetivos centrais que eles estão inconscientes que a gente não percebe. E o fato de a gente não perceber, a gente acaba achando que não tem uma centralidade, que não tem uma busca. Mas é muito importante a gente entender que, diante de toda essa postura que a gente tem, de todo esse comportamento que a gente tem, existe uma busca de alguma coisa e grande parte dessa busca tem um viés de fuga, de fugir da realidade do que somos, de fugir da nossa essência. Eu vou colocar assim, como se fosse a realidade, a verdade verdadeira. Vou colocar assim, o que é a verdade verdadeira? É isso que o Carl Rogers está chamando de ser o que somos, de ser o que realmente se é. Tá? Essa aqui é a verdade verdadeira subjetiva. Vocês lembram que na sociologia a gente viu 3 tipos de verdade, né? A verdade social, a verdade subjetiva e a verdade espiritual. Então aqui a gente está tratando a verdade subjetiva. E a verdade verdadeira subjetiva é isso que o Carl Rogers está chamando de ser o que realmente se é, que é a hora que a gente se conecta com a nossa essência, então pode assumir o que somos de verdade. E esse assumir o que somos é assumir os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos problemas e também as nossas qualidades e as nossas virtudes. Tá? E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque geralmente existe uma necessidade de enaltecer as nossas virtudes, só que muitas vezes as virtudes que a gente fala que tem, elas não são virtudes da essência, elas são virtudes sociais. São parâmetros sociais que a gente coloca como tendo para poder se colocar num lugar de socialmente aceito. Tá? Então, há também essa dificuldade de entrar em conexão com a própria virtude da essência. Na página 124,
Está falando assim, no segundo parágrafo aí, na quarta linha. Aprende quanto do seu comportamento, até mesmo dos sentimentos que vivencia, não é real, não sendo algo que flui das reações genuínas de seu organismo, mas sim constituindo uma fachada, uma frente, através da qual está se escondendo. Então, muitas vezes, os sentimentos que a gente tem, eles não são reais. É claro que, no primeiro momento, a gente acha que a gente acha que é verdadeiro, a gente acha que é legítimo, a gente acha que é a mais profunda manifestação que temos. E o que é importante até nesse momento da disciplina, a gente está na segunda aula, né, é compreender que não é tão genuíno assim, que na maioria das vezes é essa espécie de fachada. E aí ele fala, descobre o quanto sua vida é guiada por aquilo que pensa que deveria ser, e não por aquilo que é. Então é muito importante agora a gente dar-se conta que a maior parte do que somos não é o que a gente é aquilo que a gente acha que deveria ser. Dentro de toda uma experiência que começa na socialização com os pais, depois isso é transferido para a socialização na sociedade, né? Então é muito importante a gente entender que isso que a gente acredita ser uma clara e pura manifestação genuína dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, do que somos, não é. É esse personagem que a gente molda e constrói pensando no que deveria ser. Frequentemente descobre que ele só existe em resposta a exigências dos outros, que parece não ter nenhum eu próprio, e que está somente tentando pensar e sentir e se comportar de acordo com a maneira que os outros acreditam que deva pensar e sentir e se comportar. Então, o Carl Rogers vem falando muito claro, né? Essa questão de como a gente abdica do nosso próprio eu em favor ou a favor de esse personagem, essa fachada, que é como se existisse uma certa obrigação de ser cumprida. Lembrando que essa obrigação, ela está lá na psicanálise, na Gestalt, a gente vai colocar essa associação como a estratégia de ser amado e de ser aceito, como uma estratégia de receber afeto, né? E aí ele cita o exemplo, ele traz um cliente, né, e fala que a forma mais profunda de desespero é escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Por outro lado, desejar ser aquele eu que realmente se é, constitui, na verdade, o oposto do desespero. E esta escolha constitui a mais profunda responsabilidade do homem. Então, aqui é o aspecto que eu quero trazer sobre a responsabilização, sobre o responsabilizar-se. O que ele está falando, então? Ele está falando que existe um desespero que é consequente dessa nossa busca de ser aquilo que não somos. Tá? Então, eu estou aqui falando com vocês que a gente tem uma grande tendência a ser aquilo que não somos, a ser esse personagem, a ser essa fachada. Ok? Tá claro isso, né? Então, o que acontece? A maior parte dos nossos problemas emocionais é consequente disso. É consequente desse distanciamento que temos de nós mesmos. É consequente dessa dificuldade que temos de ser honesto com a gente mesmo, né? De poder nos mostrar, de poder nos apresentar de uma maneira nua, né? De uma maneira verdadeira, apesar do que a gente pode ser. A gente só pode apresentar, a gente tem um discurso social que só pode apresentar coisa que é boa, né? E quando, na verdade, não é bem assim. Isso traz muito problema para a gente. Nossos aspectos emocionais, eles são muito prejudicados com essa questão de ser quem não somos, né? De ter que ser alguma coisa, esse é um dever, né? É um dever de cumprir, de ser alguma coisa que vai ser socialmente aceito. E aí o Carl Rogers está falando que o oposto do desespero é quando a gente começa a ser quem a gente é de fato.
Aqui entra um paradoxo muito interessante e confuso, difícil de entender, porque num nível mais ou menos relativamente consciente, ou num certo nível de percepção, a gente acha que se a gente for aquilo que a gente realmente as pessoas não vão gostar da gente, vai dar muito problema, né? Que foi aquele exemplo que a gente viu no capítulo anterior da besta, que quando o cliente dele narra que se ele for o que ele é, ele vai botar uma besta para fora, né? Então, a gente a gente fica com esse medo, né, de que a gente vai colocar uma besta para fora sendo quem a gente é. Só que, sendo esse personagem, isso causa uma profunda angústia na gente. Essa sensação de vazio, que é crônica, tem uma grande, é um efeito, né? Tem como uma das suas grandes causas esse deslocamento que a gente tem da nossa própria essência para cumprir e personificar uma fachada, uma personalidade. Isso vai trazendo para nós um estado emocional frágil. E quanto mais a gente se coloca como sendo esse personagem, como sendo aquilo que a gente não é, pior a gente vai ficando. Só que, ao mesmo tempo, há um mecanismo de ilusão, de fantasia na nossa cabeça, de que quanto mais esse personagem que a gente for, mais a gente vai ser aceito. Então, é uma coisa muito complexa, porque a gente fica com medo de ser quem a gente é e ser abandonado, e aí vai ser um personagem. Quanto mais um personagem a gente é, pior a gente fica. Então, parece que a gente está numa situação assim, pô, se eu for o que eu sou, ninguém vai me querer, porque eu vou botar uma besta para fora, e eu vou ficar mal com isso. Só que se eu for se eu for o personagem, eu também vou ficar mal, porque eu me distancio da minha essência, e aí eu vou entrar num estado emocional que vai ser muito prejudicial para mim, aí está a patologia psíquica. Então, o que a gente faz? Né? Aí a gente fica, né, naquele ditado entre a cruz e a espada, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o que a gente faz? Aí o Carl Rogers, ele vem mostrar que o outro lado do desespero é quando a gente é genuíno, é quando a gente mostra aquilo que a gente é de verdade. Então, a gente tem que abandonar essa ideia de que tem que ser um personagem, porque isso é uma das principais causas da nossa doença emocional, da nossa patologia emocional. E começar a assumir genuinamente aquilo que se é. Quando a gente começa a fazer isso, é isso que o Carl Rogers está chamando de o outro lado do desespero. Aí a gente sente um alívio, porque o nosso estado emocional começa a ter tranquilidade, começa a ficar em paz, porque ele está sendo genuíno, está entrando em contato com aquilo que se realmente é e podendo manifestar aquilo que realmente é. Aí então a gente começa a ter uma saúde mental, uma saúde emocional. Aí a gente começa então, aí a vida começa a se regular e o organismo começa a se regular. O Carl Rogers parte de um princípio da autorregulação do organismo, onde o organismo se autorregula. Como que isso funciona? Ele parte de um pressuposto, e o Cláudio também parte disso, que quanto mais a gente se aproximar da verdade do organismo, mais o organismo se autorregula e fica bem, apesar do que é. Então, o nosso grande desafio emocional, psíquico, enquanto ser humano, é conseguir ser aquilo que a gente é. Né? Só que aí tem uma questão aqui que o Carl Rogers vai trazer, que ele vai falar assim, esta escolha de ser aquilo que a gente é constitui a mais profunda responsabilidade do homem. Aí entra uma questão muito importante. Por quê? A gente precisa começar a se responsabilizar por aquilo que a gente é. Tá? E assumir essa responsabilidade é uma das coisas mais difíceis que existe. Tudo que a gente não quer, e o brasileiro tem isso ainda mais acentuado, é assumir a responsabilidade das coisas. Tá? E a gente precisa começar a assumir essa responsabilidade daquilo que a gente é e pagar o preço de ser aquilo que a gente é. A gente acha que o preço vai ser muito alto, mas o preço final de ser aquilo que a gente é
é a saúde mental, é a saúde emocional, é a saúde psíquica. Então a gente precisa, então, começar a se responsabilizar por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente faz. Essa dificuldade de responsabilização ainda é uma lembrança infantil, ainda é uma lembrança do trilhamento de memória da infância, porque criança não tem responsabilidade com as coisas. Então a gente ainda fica vivendo uma história infantil com a gente mesmo, querendo não ter responsabilidade. Isso é se colocar num lugar de criança onde não precisa se responsabilizar por nada que acontece, não precisa resolver nada que acontece. Se responsabilizar, no final das contas, é trabalhoso, traz muito trabalho. A gente tem que se colocar num caminho que é um caminho trabalhoso, que é um caminho árduo, que é um caminho difícil. No mundo espiritual, eles vão chamar de andar no estreito fio da navalha. Estou trazendo essa metáfora para vocês entenderem a complexidade que é dessa autorresponsabilização, desse responsabilizar-se. E no processo terapêutico, um dos elementos mais importantes que um paciente tem que aprender no processo terapêutico é o se responsabilizar. É o se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo. É o se responsabilizar por si. Eu vou citar um exemplo que muitas vezes causa um incômodo, mas eu vou falar assim mesmo. E vou trazer para dentro da nossa realidade. Eu recebi hoje mais de 5 mensagens no meu telefone pessoal, falando sobre resenha, que não deu certo, que aconteceu isso, que aconteceu assado, que não sei o quê, que não sei o quê. Primeiro ponto, eu já falei que eu não respondo coisas de universidade no meu telefone pessoal. É meu telefone pessoal. E aí, eu acho um absurdo, eu acho uma espécie de abuso, alguém que já começa falando assim, professor, eu sei que o senhor não gosta de responder no seu telefone pessoal, mas, pô, galera, tá faltando respeito. Você se tá sabendo que eu não gosto, então respeita, não manda mensagem. Isso é se responsabilizar pelo que está acontecendo. Aí o que acontece? A pessoa tem um problema, ao invés de ela se responsabilizar pelo problema que ela teve, ela faz uma transferência que é que eu resolvo o problema, aceitando uma resenha fora do prazo. E aí vocês param para pensar. Eu já tive umas 3 mensagens na primeira aula e agora eu estou com 5 mensagens no telefone pedindo isso. Imagina o que não vai acontecer na terceira, o que não vai acontecer na quarta e o que não vai acontecer no final da disciplina. Então, eu não vou assumir essa responsabilidade da resenha. Vocês vão assumir essa responsabilidade. Então, essa transferência da responsabilidade, olha, se teve um problema com o notebook, se teve um problema com reunião, se teve um problema com chuva, ok, tudo bem, acontece, vocês vão ter que se responsabilizar. E eu dei uma margem de responsabilização, que eu estou dando 12 pontos a mais na resenha, justamente para vocês administrar essa responsabilidade. E se eu assumir a responsabilidade agora e falar, ok, beleza, eu vou aceitar, eu não vou ensinar vocês a se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo. Então, vocês precisam aprender a se responsabilizar pelo que está acontecendo. E, gente, se responsabilizar é o seguinte, eu hoje tive um problema, na aula passada, eu tive um problema em casa, hoje eu tive outro. O que eu falei com vocês? Olha, galera, vocês me desculpem, estou atrasado. E eu me responsabilizo por isso. Ok, eu assumo minha responsabilidade. Eu tive um problema, estou atrasado. Ok. Tá bom? Então, se vocês tiverem algum problema, ok, se responsabilize pelo problema e vamos administrar isso. Eu vou prometer para vocês que eu vou tentar não ter mais problema. Eu estou numa situação com criança pequena em casa que foge um pouco do meu controle, mas isso não exime de responsabilidade. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso arcar com isso. Tá? E essa mesma responsabilidade do assumir o que está acontecendo, eu não tô devolvendo para vocês e falando com vocês, olha, então, nós vamos começar a aula às 7 horas, porque eu achei melhor comer. Não, eu estou me responsabilizando, assumo a minha falha. Tá claro isso? Então a gente precisa começar a se responsabilizar por isso, e eu vou cuidar da agora para frente, e vou fazer um esforço grande para não acontecer de novo. Mas se acontecer de novo, eu vou ter que pedir desculpa de novo. Tá claro? Isso é o se responsabilizar, gente. O se responsabilizar não é ter que acertar sempre, não é ter que fazer tudo certinho, ter que fazer tudo dentro dos conformes.
é assumir para si a responsabilidade da resolução das coisas. Quando vocês viram para mim e falam assim, porque eu tive um problema aqui, então o senhor aceita a resenha 6h40, aceita a resenha 7 horas? Não. Se vocês não deram conta de entregar 6h30, vocês vão assumir a responsabilidade que vocês não deram conta. Não vão fazer essa transferência para mim. Um dos grandes problemas que a gente tem, o brasileiro é mestre nisso, isso é mais acentuado no Brasil, é transferir a responsabilidade para o outro, mas isso é uma questão do ser humano. E aí, na maioria das relações, a gente faz isso também. Ao invés de assumir para nós a nossa responsabilidade nas coisas, e qual é a nossa parte que faz as relações dar errado, por exemplo, a gente fala que a culpa é do outro. Porque o outro é difícil, porque o outro é assim, porque o outro é assado. Isso é outro exemplo da dificuldade que a gente tem de nos responsabilizar pelas coisas. E nos responsabilizar é assumir que somos falhos. E assumir também que temos virtudes da essência. É assumir que eu tenho responsabilidade no acontecimento das coisas. Eu poderia, eu posso me organizar melhor e tentar minimizar os impactos do atraso. Então, todo mundo pode fazer isso. Então, galera, a gente precisa começar a se responsabilizar pela própria vida. Começar a ser autor da própria vida. E quando tem uma dificuldade, não é se esconder ou atrás de um personagem ou através de uma transferência da responsabilidade para o outro e falar que foi o outro que errou e não foi eu. Não é assim que funciona. A única maneira que temos de alcançar a nossa essência, aí eu estou começando a responder as perguntas que têm sido feitas. Professor, eu não sei o que é meu personagem, o que é a nossa essência. O personagem, ele transfere o tempo inteiro, ele não erra, ele é sempre perfeito. A essência erra, porque a essência, ela é imperfeita. O ser humano tem uma constituição imperfeita, somos imperfeitos. Então a nossa essência erra, o nosso personagem não. O nosso personagem é inocente, é vítima da circunstância. Aconteceu alguma coisa que não foi da minha, eu não pude fazer nada. Olha como eu sou inocente. Olha como eu não tenho culpa, olha como eu não tenho responsabilidade. E aí a vida trava toda, porque não assume a responsabilidade de fazer as coisas acontecer. Está sempre se colocando como uma pobre vítima da situação. Então é importante essa fala do Carl Rogers, que ele deixa muito claro, para ser o que somos, precisamos nos responsabilizar. Ter a responsabilidade de ser humano. E a responsabilidade de ser humano não é acertar 100% das vezes. Eu não quero aqui que ninguém acerta 100% das vezes, por isso que eu deixo uma margem de erro nas resenhas. Mas eu não posso ficar assumindo as responsabilidades que não é minha. Porque o atraso na resenha não é responsabilidade minha. O atraso que é meu é responsabilidade minha. Mas a resenha não sou eu quem está fazendo. Tá claro isso? E eu estou citando esse exemplo das resenhas porque é uma estratégia de fuga da responsabilização. Isso se manifesta em vários lugares. Na resenha é mais fácil de ver, mas isso se manifesta todo dia, no dia a dia, nas relações principalmente. E aí vocês podem perceber, quando alguma coisa tá difícil, quando termina um relacionamento, nunca é culpa nossa. A gente nunca sai do relacionamento e fala, eu fui falho nisso, 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 eu contribuí nisso, isso e isso para o relacionamento dar errado. Não, a culpa é do outro. Eu tive uma época na minha vida que eu falava assim, nossa senhora, consigo parar com ninguém, tenho o dedo podre, sou azarado para uma parceira, porque eu só arrumo coisa que não presta. Aí, olha o que eu estou fazendo. Eu sou inocente, né? Tadinho de mim, um pobre coitado da vida, né, um azarado com a vida, que não arruma uma pessoa bacana, nossa senhora. E aí me coloco como inocente, e aí eu não tenho nenhuma responsabilidade, né, com o que deu errado, a culpa foi minha não, eu sou foda, eu sou muito bom, a culpa é do outro. O outro é que é o errado, o outro é que é o ruim. Então, olha o tamanho da minha falta de responsabilidade nas relações. E aí, eu pergunto para vocês, com essa postura, vocês acham que eu consegui ter alguma parceira? Vocês acham que eu consegui algum relacionamento sério? Aí eu fui descobrir, no processo de fazendo terapia,
que eu tinha uma necessidade de estar sozinho. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo em mim que tinha uma necessidade de buscar uma companheira. Só que falava mais alto a necessidade de ficar sozinho. Era uma espécie de medo de assumir um compromisso numa relação. E aí, o que eu fazia? Escolhia parceiras que eu sabia que não ia dar certo, isso tudo inconsciente, eu descobri depois. Eu escolhia parceiras que eu sabia que não ia dar certo, para depois ter a inocência, a desculpa de não ter responsabilidade. Falei, eu tentei, nossa, eu tentei muito, fiz tudo certinho, mas o outro é que não teve jeito. Quando, na verdade, a minha escolha inicial já tinha uma responsabilidade para fazer não dar certo. Além disso, quando eu errava e pegava uma pessoa que valia a pena, eu boicotava a relação. E fazia, às vezes, dificultava coisas que não precisava, e arrumava inúmeras estratégias de ir complicando, complicando, complicando a relação, até a pessoa não mais me suportar, começar a brigar comigo, quebrava o pau comigo. Aí, quando ela quebrava o pau comigo, eu falava, lá, tá vendo? Não presta. Brigona, agressiva, não quero ficar com a pessoa dessa. E não me responsabilizava pelo tanto que eu provoquei a situação para acontecer. Agora, depois que eu fui para o processo terapêutico, que eu enxerguei esse meu comportamento e que eu me responsabilizei em fazer isso parar de acontecer, aí eu consegui arrumar uma esposa e hoje estou com um filho. E a vida começou a ter sequência. Então, é muito importante, galera, a gente ter essa autorresponsabilização. A gente responsabilizar, a gente começar a perceber que as coisas que estão acontecendo é de nossa responsabilidade. Ah, mas meu computador deu um pau às 18 horas e não consegui mandar a resenha. Pô, faz antes. Manda a resenha por e-mail, deixa ela salva no e-mail. Então, tem várias possibilidades. Se no final das contas realmente foi um acidente e não teve o que fazer, você ainda tem 12 pontos para poder administrar. Então, isso que o Carl Rogers traz, dessa autorresponsabilização, é muito importante para nós. A gente tem que sair desse lugar inocente, desse personagem inocente, dessa pobre vítima que está sempre certinho, sempre bonitinho, e a culpa é sempre do outro. E a gente tem que interromper esse processo de transferência das coisas para o outro, principalmente de transferência da responsabilidade. Às vezes a gente tem uma coisa assim, né? A gente não conhece o outro, não sabe de onde o outro está falando, não sabe o conhecimento que o outro tem para poder falar, e faz um julgamento. Mas a gente não percebe que está fazendo um julgamento, não. A gente faz um comentário. E para nós é o comentário mais certo e valioso do mundo. Né? É a mais pura certeza, a gente não erra, né? Mas a gente não sabe se o outro é aquilo mesmo que a gente está falando. A gente não conhece com profundidade da onde o outro está falando, qual é o conhecimento que o outro está falando. E aí a gente tem esse crivo superficial para falar o que é o outro. Isso é uma projeção. A gente, muitas vezes, está reverberando o que o outro está falando, está reverberando o que está dentro de mim. E aí eu uso isso para transferir, jogar no outro e falar que é o outro, sem falar que sou eu. Isso é muito comum acontecer. Muito comum. Aí, em vez de eu falar que eu sou preconceituoso, vamos supor, não. O outro é que é preconceituoso. Eu nem conheço o outro. Não conheço a história dele, não sei, não tenho profundidade com ele para saber se ele é preconceituoso ou não, mas ele fala lá meia dúzia de palavras e fala, esse cara é preconceituoso. Então eu já tenho um crivo de julgamento que, na verdade, está refletindo o que está dentro de mim. Só que eu não assumo a responsabilidade dessa minha característica ruim e transfiro ela para o outro, e falo que é o outro que tem. Então, o primeiro passo para quem quer entender e alcançar a essência para ter uma cura emocional é a autorresponsabilização. É começar a entender que o que acontece na sua vida é de responsabilidade sua. Que a gente não é vítima inocente das coisas, a gente é autor. A gente não é coautor. A gente é autor da nossa vida. Tem uma força superior conduzindo? Tem. Mas a gente tem escolha, a gente tem livre-arbítrio. E a força só vai conduzir da maneira que
ela precisa se a gente fizer as escolhas coerentes com o que a força superior precisa. Não é simplesmente soltar a responsabilidade e falar assim, não, pode ficar para você, então, força superior, que você sabe mais que eu sei, você faz aí o que você tem que fazer. Não é assim, não. A força superior mostra para a gente o que precisa ser feito. E a gente escolhe se vai fazer ou não. E para poder escolher se que vai fazer, tem que se responsabilizar. E aí tem que se responsabilizar tanto pelo acerto quanto pelo erro. Então, é muito importante que a gente se responsabilize pelas coisas. Tá? Foi interessante porque eu estava querendo já falar essas coisas da resenha e ainda o texto traz essa questão da autorresponsabilização, então eu vou explicar dentro do contexto do texto. Continuando, então. Na página 125, ele fala assim, remover uma máscara que se acreditava constituir parte de seu verdadeiro eu pode ser uma experiência profundamente perturbadora. Porém, a liberdade para pensar, sentir e ser, depois que faz essa escolha. Então, muitas vezes a gente não quer ver a diferença entre o personagem e a essência verdadeira do eu, porque a gente tem medo, é perturbador. E a gente vai acessar coisas que a gente foge delas, e muitas vezes que a gente critica no outro. Né? Nesse sentido que eu estou falando. Às vezes eu sou uma pessoa, né, que eu falei, eu sou preconceituoso, e aí eu falo que eu não sou preconceituoso, que o outro é. Só que para eu, se eu for assumir o meu verdadeiro eu, então eu vou ter que assumir que eu sou preconceituoso. Isso é um exemplo, né? Então eu vou ter que assumir que eu sou preconceituoso, para daí, então, ter uma transformação. Aí está a libertação. É a hora que a gente, então, assume que é e faz a transformação. Aí isso é a cura. Mas eu vou ter que passar pelo momento da perturbação de ser aquilo que eu evito ser. Uma das maiores dificuldades que a gente tem de, de assumir isso que a gente é exatamente porque a gente vai ter que começar a ser aquilo que a gente não aceita. E vocês podem observar que muitas vezes aquilo que a gente vai falando que o outro é sem conhecer o outro, é que está dentro de nós, o outro é um espelho. Que aí a gente põe para fora para falar que o outro é e tentar dar uma aliviada e provar para nós mesmos que nós não somos. Que a gente fala, não, o outro é, mas quando a gente fala o outro é, como a nossa mente funciona em código binário, fala o outro é eu não, o outro é eu não. Quando na verdade é o contrário, né? Eu que sou. Eu vou pegar um relato que eu acho que é interessante, só para a gente entender como que o Carl Rogers utiliza esses relatos, né? Fala assim, ó, conforme vejo a situação hoje, estava descascando camada após camada de defesas, né? Então, essa tentativa de não ver são as defesas, né? O não enxergar, a gente não enxerga a nossa personalidade e o nosso eu por defesa, é um mecanismo de defesa, é o que a gente vai chamar de cegueira espiritual ou cegueira psicoemocional. E aí fala, eu as construía, né, as defesas, as experimentava, e então as descartava como do permanecer a mesma. Não sabia o que se encontrava no fundo, estava com muito medo de descobrir, mas eu tinha que continuar tentando. Primeiro senti que não havia nada dentro de mim, somente um grande vazio, onde eu necessitava e desejava de um núcleo sólido. Que é aquilo que eu falei, quando a gente está muito identificado com essas defesas, né, com esse personagem, com essa personalidade certinha, inocente, sem culpa, né? Vem esse vazio dentro de nós. E o vazio vai ficando cada vez maior quanto mais afogado na personalidade a gente está. Quanto mais distante da essência a gente está, mais profundo fica esse vazio, maior é a sensação dele. Então comecei a sentir que estava diante de uma parede de tijolo sólida, alta demais para subir e espessa demais para atravessar. Então, nesse primeiro momento da descoberta desse personagem, né, dessa fachada, a gente tem essa sensação de estar preso, enclausurado e não ter para onde ir, e de não ter para onde sair. E o que acontece?
é, o que acontece, então? Por que a gente cria essa grande dificuldade? Porque é um mecanismo de defesa, né? E porque existe em nós uma fuga muito grande de não entrar em contato com essa nossa parte ruim. Então, algumas pessoas, né, perguntaram, né, comentaram também no grupo, me mandaram mensagem. Aí, esse tipo de mensagem, vocês podem me mandar, que eu respondo, tá? Não tem problema, não. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem, e aí, quando eu acho que a resposta ela é importante para o grupo escutar, aí eu prefiro colocar no grupo, eu espero que vocês entendam isso, para o grupo, para poder compartilhar com o grupo, para todo mundo poder ter experiência. Quando é algo mais pessoal, eu respondo no pessoal mesmo. E aí, esse tipo de mensagem vocês podem mandar à vontade, não tem problema não. Mas o que acontece? Vocês perguntaram muito assim, mas eu não consigo enxergar, eu tenho uma dificuldade de ver como que eu vejo. E precisa de uma ajuda externa? O que acontece? Por que precisa de uma ajuda externa? A gente passou a vida inteira criando essa parede de tijolo, essa parede, esse muro, para esconder a nossa essência, para a gente não ver ela, achando que ela é, né, fazendo uma alusão ao texto passado, essa besta que vai agredir, que vai matar, que é ruim, né? E a gente esconde ela. A gente cria o monstro, lembra do filme A Vila? A gente cria a ideia do monstro, que a gente é um monstro. Só que o monstro é uma criação nossa, o filme A Vila mostra isso. Por isso que eu falei que era um filme bem psicanalítico, bem que traduz a psique humana. Então lembrem do filme A Vila, onde tem os monstros. Esses monstros é uma invenção da nossa cabeça. A gente acha que a nossa essência é aquilo. A gente acha que é um monstro que vai nos matar, e quando a gente fica de cara a cara com ele, a gente percebe que não mata, que não é assim. E aí, então, o que acontece? A gente passa uma vida inteira criando essa parede que está escrito no relato para nos defender da nossa essência, que é uma besta, que é um monstro, que é ruim, para enclausurar ela. Então, por que não tem como fazer um processo terapêutico, pelo menos no começo, sozinho? Porque os nossos mecanismos de defesa para não enxergar, eles estão tão fortes e tão sutis que a gente não dá conta de enxergar. Né? Por isso que precisa de uma outra pessoa mostrar e falar assim, olha, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui que você não está vendo, tem esse ponto aqui que você não está vendo. Por isso que é importante, então, essa ajuda externa. E como que vocês vão fazer, então, para poder enxergar mais esse personagem, enxergar mais a essência? Aceitando que vocês vão ver coisa ruim. Falar assim, olha, tudo bem, eu vou ver coisa ruim então, mas eu preciso acessar o que eu sou. Aí vocês vão começar a ter um pouco mais de clareza daquilo que se realmente é e do que é o personagem, tá? E aí, quando a gente está na nossa essência, nosso comportamento fica coerente. E quando a gente é o personagem, tem muita inconsistência na nossa prática. Tem muita inconsistência no nosso comportamento. O bom terapeuta, ele pega essas inconsistências e mostra as incoerências, as contradições. E através das contradições, o paciente vai percebendo, então, que tem algo ali que não bate. Só que quando a gente está agindo com a essência, não tem contradição. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro um exemplo aqui. Questão do edredom cor-de-rosa, que é o famoso caso, né? A menina fala assim, não, ele está me traindo porque tem um edredom cor-de-rosa. Não tem consistência, não tem coerência. Um edredom cor-de-rosa não é prova de uma traição. Então aí existe uma contradição muito grande, né? Agora, se ela falasse assim, não, eu estou muito insegura e estou com medo dele me trair. Aí, isso é coerente. Vê que o corpo até muda quando fala isso, o corpo fica leve. Só que a pessoa está trazendo algo muito difícil para ela, que é assumir uma insegurança, que é assumir uma carência. Mas é coerente, é consistente, tem consistência.
E quando a gente fica fazendo essas elaborações para criar uma verdade coerente com a nossa necessidade de defesa, aí perde a coerência. Eu não gosto desse termo honestidade com a gente mesmo, Lucas, porque a gente não está sendo desonesto. A gente não está vendo o que está fazendo. É inconsciente. Mas assim, você pode, vamos colocar assim, é uma questão de ser verdadeiro consigo mesmo. É uma questão de a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Aí a gente falta com a verdade mesmo, porque a gente assume a verdade do personagem. Tá? Então não é um ato assim de mentir para nós mesmos, é que a gente acredita naquilo, né? Não é uma mentira clara e explícita, né? Porque tem um tom pejorativo, né? Quando a gente fala que não está sendo honesto, que está tendo um certo cálculo consciente disso, né? Mas não é o caso. Agora tem um detalhe: o fato de não saber não exime a responsabilidade, tá? O não querer saber é uma falta de responsabilidade, é uma falta de querer se responsabilizar. Porque enquanto eu não sei, eu não tenho que me responsabilizar. Eu não tenho que fazer nada. Mas a partir do momento que eu sei, a responsabilidade bate em cima. Então, o não saber não é justificativa para a falta de responsabilidade. Tá? É importante dizer isso. Aí, na página 126, o Karl Rogers fala um negócio interessante. Olha, em nossas vidas, há 1001 razões para que não nos deixemos experienciar nossas atitudes plenamente. Razões oriundas do nosso passado e do presente e razões que residem na situação social. Então, tem várias motivações que nos levam a criar esse personagem e nos distanciar da nossa plenitude, vamos colocar assim, da plenitude do nosso ser. Experienciá-los livre e plenamente parece perigoso, potencialmente prejudicial, que é aquilo que eu falei no começo, né? Aquele paradoxo. Dá uma sensação de que vai me fazer mal, né? É uma ideia maluca de que aquilo vai ser danoso para mim. Porém, na segurança e liberdade da relação terapêutica, eles podem ser vivenciados plenamente. Claro que até o limite daquilo que são. Aí a importância da relação terapêutica. Por quê? Na relação terapêutica, é uma pessoa preparada para fazer a condução de tomada de consciência. Porque a tomada de consciência, às vezes, a gente descobre algo da gente muito forte e dá uma desestruturada, dá uma desorganizada. Quando eu falei a questão da incoerência e da coerência, entra aí uma questão de padrão. Esse personagem nosso, ele é padronizado. Ele tem respostas muito parecidas, ele tem respostas muito iguais. Na página 129, o Carl Rogers fala assim, acredito que o que ela está dizendo é que ser ela mesma significa encontrar o padrão, a ordem subjacente que existe no fluxo incessantemente mutável de sua experiência. Ao invés de tentar sustentar a sua experiência na forma de uma máscara, ou fazer com que seja uma forma ou estrutura que não é, ser ela mesma significa descobrir a unidade e harmonia que existe em seus próprios sentimentos e reações sociais. Significa que o eu verdadeiro é algo que se descobre tranquilamente por meio da própria experiência e não algo imposta sobre ela. Então, a gente pode ir descobrindo esses padrões da personalidade e alcançando esse verdadeiro eu. E esse é o nosso grande desafio, né? Então, aí, sobre o processo terapêutico, foi feito algumas perguntas, né? Olha que interessante o que o Carl Rogers fala. Ao fornecer excertos das declarações desses clientes, venho tentando sugerir o que acontece no clima de afeto e compreensão de uma relação facilitadora com o terapeuta. Então, a questão com o terapeuta é que cria esse clima de afeto e de compreensão, e aí esse tipo de relação nos conduz a um entendimento mais profundo daquilo que somos. E aí ele fala, parece que gradualmente, dolorosamente, então vai atravessar a dor, o indivíduo explora o que está por detrás das máscaras que apresenta ao mundo. E mesmo atrás das máscaras com as quais vem se enganando.
de forma profunda e frequentemente vívida, ele experiencia os vários elementos de si mesmo que se encontram escondidos dentro dele. Desta forma, cada vez mais ele se torna ele mesmo, não uma fachada de conformidade aos outros, não uma negação cínica de todos os sentimentos, nem uma frente de racionalidade intelectual, mas um processo vivo, que respira, sente e oscila. Em suma, ele se torna uma pessoa. Então, por que a gente cria esses mecanismos? Por que a gente cria essa defesa? Por que a gente cria essa personalidade? São tudo o que dentro da Gestalt da psicanálise vai chamar de mecanismo de defesa. E o que é esse mecanismo de defesa? A gente vai ter um capítulo sobre isso. São as estratégias de evitação da dor. Tá? Então, são as estratégias que a gente utiliza para sair fora da dor e não vivenciar a dor, experienciar uma outra coisa que não seja a dor. Só que está claro aqui no Carl, falando, o Carl está falando, que para poder chegar nesse estado de plenitude, de paz, né, é preciso viver a dor, é preciso interromper essa fachada de conformidade com o outro, é preciso parar de negar os próprios sentimentos, e é preciso aceitar e assumir uma racionalidade coerente com aquilo que se é. Então é muito importante que a gente tenha essa veracidade com a gente, né? Ser verdadeiros com a gente mesmo. E aí, ele, no final do capítulo, ele vai trazer algumas características das pessoas que já estão num processo mais avançado de contato com esse eu. E aí ele traz uma coisa que é muito importante a gente pegar, porque isso vai ser uma base muito importante que vai ser utilizada dentro da Gestalt. Ele vai falar assim, o indivíduo se torna mais aberto à sua própria experiência. E depois ele vai falar, em outras palavras, não podemos ver tudo o que nossos sentidos relatam, mas somente as coisas que se ajustam às imagens que temos. Já é uma relação segura do tipo que descrevi, né, com o terapeuta. Essa defesa ou rigidez tende a ser substituída por uma abertura cada vez maior à experiência. O indivíduo se torna mais abertamente consciente dos seus próprios sentimentos e atitudes, conforme estes existam nele em um nível orgânico, de maneira como tentei descrever. Também se torna mais consciente da realidade, conforme essa existe fora de si. Então, o que acontece? Ele está falando da questão da experiência, e aí isso é algo muito importante nos trabalhos de Gestalt, que os trabalhos de Gestalt é trazer a experimentação, é a gente experienciar o que somos. É a gente ter coragem, e por isso que é importante o processo terapêutico. O processo terapêutico cria um campo onde nos permite experienciar aquilo que somos. E aí uma experiência simbólica, mas que a mente não distingue como a verdade ou mentira, porque a mente ela é toda simbólica. A mente ela é tudo por imagens. Então, se num processo terapêutico, uma pessoa tem uma experiência, por exemplo, de se entregar para uma outra pessoa, por exemplo, a gente estava num curso, estava num curso de Gestalt, e uma pessoa foi fazer um trabalho ela queria se entregar para a parceira dele, né? E tinha muita dificuldade, tinha insegurança, e uma série de questões que não conseguia fazer. Tem vários caminhos para poder se trabalhar isso. Pode ter um entendimento racional e tudo, mas o terapeuta fez uma outra opção de fazer uma experimentação simbólica. O que ele fez? Ele chamou a pessoa que queria atendimento, pediu ela para escolher alguém que representasse a parceira, e aí o terapeuta pediu para abrir o braço e se jogar, deixar cair, e deixar a outra pessoa pegar. Com muita dificuldade a pessoa fez isso, a outra pessoa pegou, e a pessoa assustou, falou assim, então peraí, ela pode me sustentar, eu posso me entregar? E isso mudou a vida dela, em relação ao relacionamento. Ou então, eu posso. Por quê? Ela experimentou a entrega. E aí, quando ela experimenta a entrega com toda a dificuldade que ela tem, com todo o medo que ela tem, não importa se aquilo ali é uma experiência simbólica. Porque a mente compreende aquilo como sendo verdade. E muitas das vezes, o grande problema nosso é ter esse primeiro tipo de experiência. Então, depois que a pessoa teve essa primeira experiência,
a segunda, ela já fica possível para ela. Porque ela teve uma primeira e viu que pode. E aí, então, ela cria um mecanismo de entrega simbólico. E isso tem a ver com a segunda característica que o Carl Rogers coloca, que é a confiança no próprio organismo. Ele fala, parece que a pessoa descobre cada vez mais que seu próprio organismo é digno de confiança, que constitui um instrumento adequado para descobrir o comportamento mais satisfatório em cada situação imediata. Que é isso que eu falei, que o Carl Rogers parte de um princípio, que também a gente vai encontrar na Gestalt, de uma autorregulação do próprio organismo, onde o próprio organismo vai encontrando as saídas que ele precisa para poder chegar numa situação saudável. E isso quando a gente abre mão de seu personagem e começa a ter mais veracidade mesmo, né, com o nosso próprio ser, com a nossa própria essência. E lembrando que essa veracidade é tanto com a parte que ela tem de boa, quanto com a parte que ela tem de ruim. E já finalizando, ele fala assim, espero que esta ilustração dê uma noção da força que é vivenciada quando se é uma pessoa única, responsável por si, e também o desconforto que acompanha essa assunção de responsabilidade. Então, a assunção da responsabilidade é desconfortável. Reconhecer que sou aquele que escolhe e sou aquele que determina o valor de uma experiência para mim, constitui tanto uma realização animadora quanto uma realização assustadora. Então, esse é um dos grandes pontos importantes do processo psíquico, do processo terapêutico, é essa responsabilizar-se por ser o que realmente se é. Tá bom? Alguma questão até agora, pessoal, sobre essas coisas? Essa regulação do próprio organismo, essa regulação ela é que o próprio organismo ele acaba encontrando as próprias saídas, né, as próprias respostas. Só que isso tem isso num nível já mais saudável, né? E o que eu estou chamando de nível saudável? Quando a gente não se importa de se mostrar, quando a gente se permite ser aquilo que a gente é. Aí, quando a gente se permite ser aquilo que a gente começa a perceber que é muito criativo, que o nosso organismo é muito criativo e ele acaba encontrando muitas respostas, mesmo para situações emocionais e psíquicas que estão acontecendo. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela tava num processo assim de muita. Ela estava muito turva, assim, muito confusa, uma questão com o pai, uma questão com trabalho, ela estava no início de um processo de depressão, então ela estava num processo muito confuso, assim. E a gente começou a bater um papo e tudo, só que a gente começou a ter uma certa frequência de conversa. E aí chegou num ponto onde ela foi reconhecendo algumas coisas, percebendo algumas coisas, tanto da relação dela com o pai, quanto com a relação com o trabalho e tudo. E aí ela foi percebendo assim um consumo de roupas para poder como uma válvula de escape. E ela foi aí ela percebeu a composição da casa dela como também uma questão de válvula de escape. E lá pelas tantas, quando ela foi se dando conta disso, quando ela foi assumindo essas coisas, ela virou e falou assim: já sei o que eu vou fazer. Vou fazer um bazar com minhas roupas, que eram roupas chiques, assim, no lugar que ela trabalha, e falou assim: e vou um dia trabalhar simples e ver o que acontece. E em relação à minha casa,
vou tirar os objetos, tudo que está aqui, e vou colocar um monte de coisa colorida, vou colocar umas mandalas coloridas na casa, no corredor, no quarto, para trazer uma alegria para casa. Então, isso é um exemplo de uma autorregulação do corpo, de um auto, de uma resposta criativa. E isso trouxe um bem-estar muito grande para ela. Teve uma outra amiga minha que ela estava com um processo com um namorado e não estava bem com o namoro, estava fazendo muito mal para ela, estava deixando ela muito mal, mas tinha medo de terminar, aquela confusão e tudo. E aí ela, depois com muito custo, ela terminou o namoro. E aí entrou num processo assim, de muito medo, neurótico, de depressivo, né? Aí a gente foi conversando e um dia ela deu um clique nela. E ela falou assim, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma horta. E aí ela começou a trabalhar com uma horta. Logo depois ela começou a fazer uns vídeos pro Instagram. E aí ela foi se encontrando nisso tudo. Ela foi se encontrando naquele contato com a terra. E quanto mais ela estava aterrada, né? Naquele contato com a terra, ela começou a assumir o que ela era, e aí começou a mostrar o que ela era no Instagram, e aí as pessoas começaram a gostar, e começou a ter vários seguidores, e isso foi mostrando para ela, o próprio organismo se regulou, foi se mostrando e foi tendo aceitação ao se mostrar, coisa que não acontecia quando ela estava criando aquela fachada. Então o organismo, ele tem sempre essa adaptação. E ele se adapta também para os casos contrários, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes a gente está num processo, tá muito intenso, vivendo aquele personagem de uma maneira muito intensa, com muita neurose, com muito problema emocional, e aí começa a engordar, por exemplo. Isso é uma regulação do organismo, adaptando ao peso que está carregando. Ou então começa a emagrecer demais, para de comer. Isso também é uma adaptação do organismo. E, inclusive, é o organismo dando um recado, falando assim, olha, precisa observar, tem alguma coisa acontecendo. Então, isso tudo são regulações do organismo. Tem vários, né? O organismo tem uma infinidade de possibilidades criativas para poder responder o que está acontecendo. E aí a gente acreditar nisso. Só que para acreditar nisso, a gente tem que compreender, tem que ter muita noção, muita consciência do que é o nosso eu e do que é a nossa personalidade. Porque muitas vezes, se a gente não conhece, a resposta vai vir da personalidade, aí não é real. Aí vai só aumentando, vira bola de neve, né? Vai só aumentando o problema. Lorena, deu para responder um pouco? Ficou um pouco claro a sua pergunta? Mateus, você acredita que a pessoa, mesmo tendo alcançado sua essência, poderá retornar ao ponto inicial da fachada? Olha, o Einstein fala assim, que uma mente quando expande, ela nunca volta ao tamanho original. Né? Então, assim, voltar ao ponto inicial da fachada, eu não acredito não. Mas eu acho que pode voltar a ter uma fachada. Só que vai ser um outro tipo de fachada. E isso é comum acontecer. Não existe um ponto onde a gente vai alcançar a essência e não vai correr o risco de voltar para a fachada. A gente sempre vai dar uma voltinha. O processo terapêutico, esse processo de autodescoberta, de entendimento de si, eu falei isso na aula passada, ele é até morrer. Ele não termina, tá? Então, voltar ao ponto inicial, não, mas a gente vai desenvolver outras fachadas, né? A gente vai descobrindo camadas cada vez mais profundas. Nem sei se é o caso que a gente vai desenvolver, mas é o caso que a gente vai descobrir camadas cada vez mais profundas de construção dessa fachada. Tá? E aí a gente vai tirando e vai vendo outra, vai tirando e vai vendo outra, e isso vai acontecendo sempre. Tá claro, Matheus? O que mais? Como que tá essa questão do conteúdo? Que vocês estão... É aquilo que eu falei com vocês, gente, essa disciplina online é muito difícil, porque eu preciso desse contato. A gente ir entrando em determinados assuntos,
trazendo determinados temas. Eu preciso desse contato, eu preciso que vocês interagem comigo. Porque quando está presencial, eu consigo ver quem tem alguma questão e perguntar, mas aqui não. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa coragem de poder abrir o microfone e perguntar. Seria muito importante para mim, se vocês fizessem isso. Vamos, galera. Vamos ter uma coragenzinha de ser o que é? Que tal esse exercício? Ninguém? Boa noite, Alexandre. Opa. Félix. Você diria que tem, sei lá, um ponto inicial, alguma maneira de começar a se questionar e se descobrir a sua própria essência da gente, no caso? Boa pergunta. Bom, agora sabendo que isso existe, né? Porque até então, provavelmente, a grande maioria aqui não sabia que isso existe, né? Então, agora sabendo que isso existe, vocês já podem começar a se perguntar, né? O que é e o que não é. Agora, sem esse contato, sem, né, ter acesso a uma exposição dessa maneira, geralmente as pessoas começam a se perguntar e a se dar conta disso quando a vida está muito complicada. Aí, quando as coisas estão dando tudo errado, quando a vida está muito ruim, aí geralmente as pessoas procuram ajuda. Aí que vai entender a questão da personalidade e da essência do eu e fazer alguns trabalhos em busca disso. Geralmente é quando a coisa está meio feia, assim. Agora, um ponto importante, Félix, é a gente sempre perceber, assim, as contradições. Tem inúmeras contradições ao nosso redor o tempo inteiro. Tem, bom, vou citar um exemplo meu, né? Vocês, né, estão cansados de ver minha questão com o índio, minha questão com o mato. E isso foi a vida inteira, né? E aí eu tive uma época que eu andava num sedã, né? Eu já tive Corolla. Então dá para imaginar o tamanho da inconsistência que está aí, né? Eu precisando ir para o mato, gostando de ir para o mato, e um sedã baixo que não anda em estrada de chão. Então tem uma contradição gigantesca aí, né? Eu comecei a perceber no dia que eu comecei a querer ir em cachoeira e meu carro não ia. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí fui perceber, então, peraí. Aí que eu fui me perguntar por que eu tô com esse carro. O que está acontecendo? Aí fui perceber uma baixa autoestima. E o ponto final foi uma baixa autoestima, mas eu comecei a perceber a primeira coisa que eu vi, né? A primeira coisa que se manifestou, a contradição. Um sedã baixo que não anda em estrada de chão e eu gostador de mato. O que está acontecendo? Por que esse carro? Aí comecei a me questionar isso. Aí percebi que esse carro ele tinha um papel social, ele tinha um status social importante, né? Acho que vocês entendem isso, né? Então ele tinha uma função social específica. Aí eu falei, beleza, então ele tem uma função especial específica, né? Eu sou determinada pessoa porque eu dirijo esse carro. É um carro, né, que socialmente eu tenho um padrão elevado, então isso me dá um certo status social. Né? E isso de um grupo específico, né? Não é todo mundo que pensa dessa maneira, mas tem um grupo que pensa. E eu estava nessa frequência, né? E aí falei, então tá, beleza, eu estou com uma necessidade então de ser aceito. E para ser aceito, eu estou criando, eu estou utilizando esse carro como mecanismo de aceitação. Ok. Aí cheguei
nessa consciência. Então, por que eu estou criando isso? Qual é a motivação que me leva a ter essa aceitação, né? Por que eu estou com essa necessidade de aceitação? Aí eu fui perceber, então, uma espécie de carência, falta de contato, falta de relações mais profundas, né? E aí, quando eu entrei nessa questão das relações mais profundas, eu percebi baixa autoestima. Eu tinha medo de conversar com as pessoas, de não saber o que falar, de não ser agradável, uma sensação de que o que eu era, as pessoas não iam ficar perto, não iam ser minhas amigas. Então, a autoestima estava bem detonada, assim. E aí eu fui criando mecanismos de compensação, né, para poder não perceber essa baixa autoestima e, ao mesmo tempo, mecanismos de compensação para criar uma imagem de que eu tinha uma boa estima, uma boa autoestima e que eu era querido. Né? Então, quando eu passo num carrão que todo mundo me olha, aí cria aquela imagem, as pessoas estão gostando de mim, entendeu? Então, mas isso não é verdadeiro, né? Isso não resolve o problema. Aí, então, o que eu tive que fazer? Aí, quando eu percebi que era um problema de baixa autoestima, fui para terapia, processo terapêutico, para aí, então, me colocar em vivências para elevação de autoestima. E a principal, uma das experiências mais importantes para a elevação da autoestima é a gente se colocar em lugares que é importante para nós. Às vezes, por exemplo, se permitir um descanso, se permitir assistir um filme, se permitir ler um livro, não sei, se permitir comer uma comida diferente, sei lá, uma viagem, no meu caso, cachoeira. Aí, então, comecei a dar umas escapadas, estava trabalhando muito na época, comecei a folgar no sábado, e, por exemplo, ir para a Serra do Cipó. Aí, na Serra do Cipó, fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira, e aí, isso, né, aquela sensação da trilha, aquele contato comigo mesmo, e aquele banho de cachoeira, chegava num ponto que eu falava assim, nossa, assim, gratidão comigo por eu poder me proporcionar aquilo ali. Aí, quando eu ia tendo gratidão comigo de estar me proporcionando aquilo, eu comecei a falar assim, opa, você é um cara bacana com você mesmo. Que legal, então você é um cara bacana. E isso foi recuperando um pouco a autoestima. Claro, não foi só isso, né, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona. A pergunta da Daiane. Por que conseguimos aconselhar, ajudar o próximo, mas quando é para o nosso benefício a gente não se ajuda? Bom, eu nem sei se a gente consegue aconselhar, ajudar o próximo, né? Para início de conversa, assim, eu acho que não. A gente é o outro que pode se ajudar, né? A gente não pode ajudar ninguém. A gente pode fornecer alguns insumos, alguns subsídios, né? Para poder ajudar o outro. Mas é o outro quem se ajuda, né? Agora, essa questão de olhar para o outro, entender o outro e não entender a gente mesmo, é um mecanismo de fuga, que aí a gente olha para o externo e não olha para si mesmo. É uma distração. Tem várias estratégias de distração, né? Balada, bebida, relação sexual, essa coisa de aconselhar o outro, de ajudar o outro. Isso são estratégias de distração. Um dos grandes problemas que está acontecendo na pandemia é que foi interrompido os mecanismos de distração. A gente não pode ir para a rua. E você pode ver que tá todo mundo assim, desesperado para ir para a rua, porque tem até surgido umas críticas, né? No Rio de Janeiro tendo muita festa lotada com a pandemia do jeito que está, que é um reflexo desse desespero pela distração, que a galera não está dando conta de ser o que é. Não está querendo enxergar. E aí, quando a gente não está dando conta de se ver, a gente precisa ir para fora, né? Para não olhar para dentro, precisa ir para fora
e ficar olhando só para fora, porque aí a gente desvia o foco, né? A gente olha para fora e não vê o que está dentro. É assim que se passa a mão na cabeça de uma naja. A naja, ela está em pé, aí a pessoa distrai a atenção dela com alguma coisa e com a outra mão vai por trás e passa a mão na cabeça dela. Porque ela fica focada para fora. E é isso que a gente faz. A gente fica, então, focado para fora, observando só fora, e quando a gente está observando só fora, a gente não observa dentro. Então, é um mecanismo de distração. Assim, tem umas outras coisas, assim, muito perigoso, viu, gente? É aconselhar e ajudar o outro sem experiência terapêutica. Muito perigoso, tá? Porque a gente dá uns conselhos que pode piorar muito a situação da pessoa. Então, se eu puder dar uma sugestão para vocês, não façam isso. Porque pode ser catastrófico. Sem uma correta postura de técnica, né? Sem técnica de ajuda terapêutica, é muito perigoso ficar dando conselho para os outros, tá? Um grande exemplo disso, provavelmente vocês já escutaram, né? Tá lá sofrendo, né? Muito triste com alguma coisa, teve um relacionamento, brigou com os pais, e tá lá muito para baixo, muito triste, vivendo uma tristeza profunda, assim. Aí chega aquele grande amigo para te ajudar, vira para você e fala assim, rapaz, deixa de ser bobo, você tem que ser racional, você está muito emocional sentindo essas coisas, você tem que ser racional. Isso é uma catástrofe. Porque esse momento, por exemplo, o término de um relacionamento, é um momento de luto. E o que se tem a fazer é vivenciar o luto. É sentir a dor, sentir a emoção, sentir a perda, viver a dor da perda, viver o luto. Só assim é que vai sarar. E o cara chega e fala assim, não, sai disso, isso aí é bobagem, seja racional, vão ali tomar uma cerveja, vão ali pegar outra mulher. Então, assim, isso é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Porque vai piorar a situação da pessoa. Vai dar um alívio de curto prazo, mas a pessoa não vai ter qualidade de resolução da experiência. Isso vai ficar lá dentro, reverberando, 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 e aí daqui a pouco vai projetar numa outra relação, ou então daqui a pouco isso vai se transformar num problema mais agudo, mais profundo. Então tem que tomar um cuidado muito grande, tá, galera? Eu não sugiro a vocês a não fazer isso. Tem muita resistência a procurar terapia, muita. Primeiro porque existe um discurso social de autossuficiência, né? Principalmente para homens. As mulheres procuram mais terapia do que homens. Porque o homem tem que ser autossuficiente. Eu me viro sozinho, eu não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Então tem essa coisa dessa autossuficiência, que é um discurso social, né? Isso é uma fachada e isso é um discurso social, né? E às vezes atrapalha muito a gente, né? Tanto homem quanto mulher, mas eu acho que mais afeta mais os homens. E atrapalha muito, assim. E uma outra questão que também dificulta a procurar terapia é essa nossa dificuldade de enxergar o que somos. Só que o não enxergar, galera, vai colocar a gente cada vez pior. Cada vez pior. E aí começa a virar é uma loucura, assim, porque a gente não aceita que está mal, mas a gente está muito mal e não aceita que está mal. E aí começa a ter sinais, porque os sinais que vai ter, os sinais vai mostrar a coerência do estado psíquico que a gente está, que não é bom. E quanto mais forte for o sinal, mais a gente precisa anestesiar ele. Então, quanto mais a nosso estado emocional ruim nos mostra, mais a gente caça uma estratégia de distração. E uma grande estratégia de muita anestesia para não enxergar o quanto a gente está mal é droga. E eu estou incluindo o álcool como droga. Porque o álcool, para mim, é tão danoso, ou às vezes até pior, por causa do acesso, do que outros tipos de droga. O álcool faz mais mal do que, em termos quantitativos, o álcool é pior para uma quantidade maior de pessoas do que maconha, do que cocaína, por exemplo, porque
causa do acesso, né? Então, a droga é o recurso último para quem não está dando conta da própria realidade. E aí vai dando um alívio de curto prazo, alívio de curto prazo, alívio de curto prazo, não resolve. Aí o que precisa fazer? Para a terapia resolver. Que aí vai entrar no estado de tranquilidade, no estado de paz. O que mais? Alexandre, Hum. Félix de novo. Aquilo que você tinha comentado, da sua necessidade de estar só às vezes e de ir para a cachoeira, por exemplo. Você acha que você não se permitia ter um relacionamento porque isso poderia te atrapalhar a ir para a cachoeira e ficar sozinho 1, 2 dias que fosse? Não necessariamente por causa disso, tá? Na verdade, a minha questão com o relacionamento era a cobrança. Em algum momento a cobrança ia chegar nessa questão da cachoeira, se ela não quisesse ir comigo, né? Então, mais tarde, menos tarde, ia chegar nessa questão. Não chegou a chegar nos relacionamentos que eu tive, não. Mas era uma questão de assumir uma responsabilidade, no sentido assim, de... eu tenho um traço de personalidade que faz só o que quer, tem uma dificuldade muito grande, é um egoísta. Tem uma dificuldade muito grande de fazer, de deixar de fazer aquilo que quer pelo outro. E aí, quando está num relacionamento, tem muita abdicação de si pelo outro, né? Porque tem coisas que às vezes a gente quer que não cabe num relacionamento. Então, para eu não ter que abrir mão de determinadas coisas que eu tinha, para eu não ter que ter esse compromisso de me colocar de lado nesse sentido egoísta, né? Eu criava essa dificuldade de relacionamento. Também tinha umas questões relacionadas ao papel da mulher, né, do que eu entendo que é o papel da mulher, que está relacionado com a relação com a minha mãe, e que também tinha um pouco da maneira como eu aprendi com meu pai o que tem que ser um relacionamento com uma mulher. Então, vão entrando vários fatores, assim, não é uma coisa só ou outra, né? E são coisas mais profundas e mais complexas do que a simples ida numa cachoeira. É claro que essas coisas se manifestam na ida da cachoeira também, tá? Mas as motivações, elas estão em outro âmbito, elas são mais profundas do que isso. Eu tive poucas vezes o problema essa cobrança de estar indo para a cachoeira sozinho, que reafirma essa questão de, então eu não posso ter um relacionamento, né? Claro. Mas os medos principais não era a cachoeira em si, porque a cachoeira não era algo tão fundamental assim, né? O mais fundamental são mais essas questões minhas, assim, dos aprendizados que eu tive sobre o papel de ser homem e sobre o papel de ser mulher. Até na infância, né? Até a adolescência. E a responsabilização que eu acreditava que teria que ter se eu assumisse um relacionamento. Então, aí também sempre tive uma dificuldade muito grande de assumir relacionamento. Na verdade, tive poucos relacionamentos que eu assumi como sério. Entendeu um pouco, Félix? Entendi, sim. É importante, sua pergunta é importante porque não é no nível, porque a gente tem a tendência disso, né, a olhar para cachoeira, vou colocar assim, né? É só como um exemplo de, tipo assim, não só a cachoeira, mas a necessidade de estar só. A cachoeira seria uma das maneiras de estar só, por exemplo. Não, mas aí essa necessidade de estar só é justamente no sentido de não ter o compromisso. Então eu fico Entendi. sozinho para não ter que ter esse compromisso, para não ter que fazer essa abdicação de mim em função de um relacionamento. Quando eu assumi um relacionamento, aí eu fazia uma troca. Falava, mas era uma troca inconsciente, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, depois que eu descobri. Então eu fazia uma troca inconsciente assim. Ok, estou abdicando de mim e estou abdicando de fazer o que eu quero.
Em troca, você vai fazer o que eu quero. Entendi. Aí como é que o relacionamento desse dá certo? Não tem jeito, né? Isso não é um relacionamento. E aí eu falava, eu tenho responsabilidade nenhuma com isso, não. É o outro que não quer, o outro que é difícil. Olha pra você ver. Complicado, né? Muito complicado. O que mais? Vamos fazer um intervalinho? 8h20. Vamos... 10 minutos, tá bom? Então, vamos arredondar. Quando for 8h35, a gente volta, tá bom?